Tudo bem? Então, nós vamos seguir aqui o nosso conteúdo da disciplina de equações diferenciais ordinárias, certo? Hoje, então, a gente vai aprender o método para resolver equações diferenciais ordinárias exatas. Então, uma equação diferencial exata, ela é uma equação da forma m de xy dx mais n de xy dy igual a zero, certo? Que satisfaz essa condição. A derivada de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x, certo? Se essa condição acontece, a EDO é exata, certo? Observem aqui que a função que multiplica dx a gente deriva em y, e a função que multiplica o dy a gente deriva em x, certo? É trocado assim mesmo. Então, vamos lá. Então, se a gente tem uma equação, né, dessa forma, m de xy dx mais n de xy dy igual a zero, a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar que essas derivadas parciais são iguais, certo? Aqui a notação compacta, né, do del m del y e do del n del x. Se essa condição é satisfeita, então isso significa que a gente tem uma equação exata, e equações exatas satisfazem a seguinte condição. A gente consegue garantir que existe uma função f, certo? Essa função f aqui vai ser a solução da EDO, e essa função f satisfaz duas condições. A derivada parcial dela em relação a x é igual a m, e a derivada parcial dela em relação a y é igual a n. E a partir disso, a gente vai deduzir o método, então. Vou fazer a dedução do método começando pela variável x, mas no terceiro exemplo eu mostro que ele também pode ser inicializado pela variável y, certo? Então, eu quero obter f, que é a solução da minha EDO, e eu conheço as derivadas da f, certo? Se eu conheço a derivada de uma função e eu quero saber sobre a função, eu vou integrar ela. Então, aqui, né, só para a dedução do método, eu vou começar integrando asterisco em relação à variável x, certo? Quando eu for integrar em relação à variável x uma função de duas variáveis, vocês podem lembrar lá, né, do cálculo 2, do cálculo de várias variáveis, que y é considerado constante. Então, a integral da derivada de uma função vai dar a própria função, certo? E aí eu vou integrar o lado direito também. Então, vai ser a integral da função m em relação a x, mais a constante de integração. Se aqui a gente está com uma função de R2 e a gente está integrando em x, uma constante em relação a x é uma função g que depende só de y, certo? Aí, então, eu integrei f de x, né, em relação a x. Próximo passo, eu vou inverter a operação e eu vou inverter a variável. Então, a gente sempre vai começar integrando, certo? Comecei integrando em x. Então, o próximo passo, eu vou derivar, né, vou fazer o inverso. Vou derivar em relação a y. Então, eu vou pegar essa função 2 aqui, vou derivar ela em relação a y. Então, eu vou ter a fy, certo? E por dois asteriscos, eu também sei que essa derivada parcial da f é igual a n. Então, aqui, derivando a equação 2, eu vou ter a derivada parcial dessa integral, mais a g' de y, né? Lembrando que essa g aqui é uma função real, então a g' de y. E por outro lado, eu sei que a derivada parcial de f em relação a y é igual a n. Então, eu vou ter esse termo aqui que eu vou saber quem é, certo? Lembra que aqui é uma dedução, né? A gente está trabalhando com termos genéricos, mas quando a gente for resolver uma EDO, a gente vai saber quem é essa função. Então, a gente vai saber integrar ela e a gente vai saber derivar também. Então, esse termo aqui vai ser conhecido. Esse termo n também é conhecido, vai ser
é a função que multiplica o dy da EDO, certo? O que falta a gente conhecer aqui é só essa g' de y. Então, a gente vai isolar ela. E para determinar quem é g de y, basta eu integrar 3 em relação a y e substituir o resultado em 1. Aqui é integre 3, tá bom? A solução para EDO é f de xy igual a c. Então, pessoal, uma característica importante da solução da EDO exata é que ela tem essa característica. A função f que a gente vai determinar, né, a solução que a gente vai determinar, a gente vai igualar ela a uma constante. Então, em momento nenhum, quando a gente calcular essas integrais, a gente precisa somar constantes. A gente deixa para colocar elas só aqui no final, certo? Englobar todas elas nessa constante c. É importante lembrar disso, desse formato, que a solução é f de xy igual a c, tudo bem? Porque num problema de valor inicial, se a gente não se lembrar disso, a constante pode dar com o sinal trocado, né? Então, esse é o nosso método de solução. Vamos aplicar ele num exemplo, para vocês verem como que é isso. Aqui só essa observação que eu já falei no começo da dedução do método, né? Quando a gente começa integrando ali em relação a x, a gente também pode começar integrando em relação a y. E aí, então, inverter os próximos passos. E no exemplo 3, eu faço isso para vocês. Então, aqui a gente tem CDO, 2xy dx, mais x² menos 1 dy igual a 0. Vamos resolver ela. Quando a gente for usar o método de EDO exata, a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar que as derivadas parciais de m e n são iguais. Então, identificando aqui, ó, m é quem multiplica o dx, n é quem multiplica o dy. Então, a derivada de m em relação a y, esse 2x é uma constante que está multiplicando, vou derivar o y, vai dar 1, vai sobrar 2x. Quando eu for derivar n em relação a x, derivada de x² 2x, derivada de 1, 0. Então, my igual a nx, portanto, a CDO é exata. Se a EDO é exata, a gente garante que existe essa função f, que é a solução da EDO, e essa função f satisfaz essas duas condições. A derivada dela em relação a x é igual a m, e a derivada dela em relação a y é igual a n, certo? Então, a gente conhece as derivadas da função e a gente quer saber quem é a função. Então, vamos começar integrando asterisco em relação à variável x. A gente vai obter essa expressão aqui, essa igualdade. A integral da derivada da f vai dar a própria f. Quando eu integrar esse lado direito aqui, eu vou considerar y constante. Então, eu vou ter x² y mais a constante que é g de y, certo? E eu vou obter, então, a expressão 1.1. Comecei integrando em relação a x. Próximo passo, então, eu vou derivar em relação a y, certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando eu for derivar 1.1 em relação a y, aqui a derivada de y vai dar 1, vai sobrar só o x². E a derivada de g de y vai dar g' de y, certo? E eu também sei, por 2 asteriscos, que a derivada da f em relação a y é igual a n. Então, isso quer dizer que x² mais g' de y tem que ser igual a n, que é x² menos 1. Então, aqui eu vou simplificar esse x². E aí, eu obtenho que g' de y é menos 1. Nesse passo aqui, pessoal, observem sempre uma coisa. A função g, ela depende de y. Então, nesse passo aqui, não pode sobrar nenhum termo de x, certo? Se eu tenho uma g de y e sobrar algum termo de x, quer dizer que vocês erraram em algum passo anterior. Volta lá, dá uma olhadinha e acha onde está o erro de vocês. Então, eu sei quem é g' de y, uma função real.
Para eu saber quem é a g, basta eu integrar. Integral de menos 1, menos y. Então vou voltar um pouquinho. Quem que é a f, que é a nossa solução? É x ao quadrado y mais uma g de y. Quer dizer, falta eu conhecer esse pedacinho aqui da f, certo? E eu acabei de descobrir que é menos y. Então, eu volto aqui em 1.1, substituo. Então, x quadrado y menos y igual a c é a solução geral da EDO. Lembra, então, solução da EDO sempre é f de xy igual a uma constante. Não coloquei sem nenhuma integração que eu fiz, eu deixo para colocar aqui só no final. E esse é o nosso primeiro exemplo de EDO exata. Próximo exemplo, então, como eu já falei anteriormente, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar m, que é quem multiplica o dx, n, que é quem multiplica o dy, e calcular as suas derivadas parciais. Então, aqui, calculando a derivada de m em relação a y, eu vou ter derivada dessa exponencial, vai dar ela mesma vezes a derivada do expoente. E aqui eu tenho um produto entre y e cosseno de xy. Então, eu deixo o sinal de menos aqui, abro um parênteses e vou aplicar a regra do produto. Vai ser a derivada do primeiro, derivada de y vai dar 1 vezes cosseno, mais primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada do cosseno é menos seno, vezes a derivada do argumento. Derivada de xy em relação a y vai dar x, certo? Então, aqui eu só reescrevi, fazendo esse jogo de sinal. 2 vezes a exponencial menos cosseno de xy mais xy seno de xy. Para o n é a mesma coisa, eu vou derivar agora em x, certo? Então, aqui o n, 2x exponencial de 2y. Derivando isso em relação a x, vai dar 1 vezes essa constante, 2 vezes a exponencial de menos y. E aí, eu vou derivar esse termo aqui, que também é um produto de x vezes o cosseno de xy. Faço a mesma coisa, deixo o sinal de menos, abro parênteses e aplico a regra do produto, certo? Mais a derivada de 2y em relação a x vai dar 0. Então, rearranjando aqui, fazendo o jogo de sinal, a gente obtém que my é igual a nx. Então, a EDO é exata. Se a EDO é exata, a gente garante que existe essa função f que satisfaz essas duas condições. A derivada dela em relação a x é igual a m e a derivada dela em relação a y é igual a n, certo? Então, eu conheço informações sobre a derivada da f e eu quero saber quem é a f. O que eu vou fazer? Vou integrar. Então, integrando o asterisco, que é a primeira equação em relação à variável x, a integral da derivada vai ser a própria função, e aqui eu vou integrar em relação a x. Integral de uma constante em relação a x vai dar x vezes a constante. Esse y eu vou manter que é uma constante. Quando eu for integrar cosseno, vai dar seno de xy dividido pela derivada do argumento. Derivada de x vezes y em relação a x vai dar y, certo? Mais a constante de integração, que aqui no caso vai ser uma função que depende só de y. Então, vou simplificar aqui, certo? Esses dois y's. E aí, o próximo passo, eu comecei integrando, o próximo passo vai ser derivar. Comecei com a variável x, o próximo passo vai ser com y. Então, a gente vai derivar 2.1 em relação a y e igualar a 2 asteriscos. Lembrando que 2 asteriscos também dão uma informação sobre a fy, certo? Então, quando eu derivar aqui em relação a y, eu vou ter 2x e de 2y, derivada do seno, cosseno, vezes a derivada do argumento, em relação a y vai dar x,
mais a g' de y. E quando eu igualar isso a n, eu obtenho essa igualdade. Então, esse termo simplifica com esse termo com esse termo, me resta g' de y igual a 2y. Então, lembra, né, do que eu falei no exemplo anterior, a g é uma função real que depende de y. Então, o que sobrar aqui do lado direito, né, só pode ter y ou constante. Se tiver alguma coisa de x, é porque está errado. Integrando 2y em relação a y, vai dar 2y ao quadrado sobre 2, que é y ao quadrado. Então, ó, olha aqui em 2.1. Eu sabia boa parte da solução da EDO. Ela era x vezes a exponencial menos seno de xy, mais uma parte que eu não sabia, e agora eu sei, vale y ao quadrado. Então, eu vou substituir essa g de y em 2.1 e obter a solução geral da EDO. Lembrando que a solução geral de uma EDO exata é f de xy igual a c. E com isso a gente termina o nosso segundo exemplo. Agora, para finalizar, a gente tem um exemplo que tem uma condição inicial, ou seja, a gente tem um PVI, certo? Como que a gente vai resolver? Da mesma forma. A hora que a gente chegar na solução geral, a gente impõe essa condição e determina o valor da constante. Então, de novo, a gente identifica quem é m e quem é n, certo? M é quem multiplica o dx, n é quem multiplica o dy. E aí eu vou calcular, então, a derivada de m em relação a y, isso daqui vai ser constante, certo? Então, vai dar menos 2xy. E n eu vou derivar em relação a x. Então, aqui quando eu multiplicar, eu vou ter y, derivada de y vai dar 0. E eu vou ter menos yx ao quadrado. Quando eu derivar isso em relação a x, vai me retornar menos 2xy. Ou seja, a EDO é exata, certo? Então, a gente garante que existe essa função f que satisfaz essas duas condições. A derivada de f em relação a x é igual a m, e a derivada de f em relação a y é igual a n. E aqui eu vou começar, então, integrando 2 asteriscos para vocês verem que também dá certo. Então, eu conheço as derivadas da f e eu quero saber quem é a função f. Então, eu vou integrar 2 asteriscos agora em relação a y, porque a derivada é em relação a y, certo? Então, quando eu for integrar isso daqui, ó, a integral da derivada vai dar a própria função, certo? 1 menos x ao quadrado é uma constante em relação a y, vai continuar multiplicando. Integral de y é y ao quadrado sobre 2. E aí, agora, a constante de integração vai ser uma g que depende de x. Porque se eu estou integrando em relação a y, x aqui é a constante. Então, ó, comecei integrando em relação a y. Agora, eu vou inverter. Eu vou derivar em relação a x. Vou derivar essa expressão 3.1. Então, derivando, eu obtenho aqui, né, ó. Derivando 3.1 em relação a x, eu obtenho menos xy ao quadrado mais a g' de x. E eu também sei, por asterisco, que a derivada de f em relação a x é igual a m. Então, essa derivada aqui que eu calculei, ela vai ser igual a cosseno x seno x menos xy ao quadrado. Esses termos aqui vão se cancelar, né? O primeiro do lado esquerdo e o segundo do lado direito. E aí eu obtenho que g' de x é cosseno de x vezes seno de x. E aqui de novo, g é uma função que só depende de x. Então aqui do lado direito só pode sobrar termos de x ou constante. Vou resolver essa integral aqui, né, por substituição simples. Aqui tanto faz eu chamar o cosseno ou o seno de u. Chamei u de seno. O du vai ser cosseno. Então, substituindo, integral de cosseno x seno x dx
vai ser igual à integral de u du, que é o ao quadrado sobre 2, seno ao quadrado de x sobre 2. Ou seja, a nossa g de x, seno ao quadrado de x sobre 2. E era o pedaço que faltava na solução, né? O pedacinho que faltava na f. Substituindo, então, g de x em 3.1, a gente obtém a solução geral da EDO dada por f de xy. E agora a gente vai impor a condição inicial y de 0 igual a 2. Né? Ou seja, quando x vale 0, y vale 2. Então, onde tiver y, a gente vai substituir por 2. E onde tiver x, a gente vai substituir por 0. Certo? Então, aqui eu vou ter 2 ao quadrado 4, vezes 1, dividido por 2 vai dar 2. Seno de 0 é 0, então isso resulta a minha constante c igual a 2. Então, portanto, a solução particular do PVI vai ser a f de xy, y ao quadrado, 1 menos x ao quadrado sobre 2, mais seno ao quadrado de x sobre 2, igual a 2. E com isso a gente encerra, então, esse método de resolução de EDOs exatas.